essa pesquisa de recepção, que está diretamente ligada a essa pesquisa espacial, mas ela se dá muito pensando em incluir o espectador dentro do espetáculo, né? Fazer com que o espectador se sinta fundamental para que o espetáculo se dê, né? Isso tanto física quanto dramaturgicamente, dependendo caso a caso, né? Fisicamente, no sentido procurando intimidade, proximidade, itinerância, interatividade, enfim, de N maneiras diferentes. E dramaturgicamente, eventualmente chegando ao caso de você explicitar, atribuir um personagem ao espectador, né? O nosso ponto de partida para chegar nesses espaços é outro mesmo. Ele parte do olhar do espectador e da relação que a gente deseja estabelecer com ele. E aí, naturalmente, isso acaba nos encaminhando sempre para uma relação de proximidade, de sinestesia, de sensorialidade, que isso, mesmo no espetáculo, mesmo no espetáculo de rua, isso é incitado o tempo todo, de quebrar essa relação que muitas vezes na própria rua se estabelece, né, de palco e plateia. Desde o início, a gente queria muito pensar o que significava ser artista morando em Brasília. Que às vezes é muito complicado isso, porque a cidade carrega um estereótipo de ser apenas o centro de decisões políticas. Estou falando apenas ironicamente, né? Mas muita coisa se produz aqui. A cidade não vive de política e de político, né? Então, acho que tem uma arte que é muito pulsante. Tinha esse desejo sempre de se colocar no nosso discurso como artista que mora aqui, que pensa essa cidade. Pegar um lugar que é habitado, que é marginalizado pelo poder público, habitado por pessoas que estão à margem da sociedade, e a gente só usou o local mostrando que não precisaria ser assim, ele poderia ter um outro significado dentro da vida da cidade, né? Se destaca a beleza natural desse lugar, a possibilidade dele ser utilizado de uma outra forma. A gente conseguiu fazer ali no Teatro de Arena essa ideia do Arena contra Plínio. E aí montamos 3 peças do Plínio Marcos, e isso começou em 96, as peças estrearam em 97. Então, o início foi essas 3 peças do Plínio Marcos, e que se apresentaram então durante o ano de 97. E em 98 a gente fez o Beijo no Asfalto e o Boca de Ouro. Para fazer esses 2 espetáculos do Nelson, conseguimos alugar um espaço para encenar o Nelson Rodrigues fora do teatro convencional, assim, do palco italiano. Um depósito. Um depósito da Benjamin Constant, que foi depois, durante 10 anos, foi o nosso endereço ali. Depois a gente montou o Pagador de Promessas nas escadarias da Igreja das Dores. Fizemos o Barão nas Árvores, que daí foge um pouco do teatro brasileiro, é um livro do Ítalo Calvino, que a gente fez no Parque da Redenção, sobre as árvores mesmo, a peça acontecia em cima das árvores. E então houve sempre essa preocupação de buscar o trabalho nos espaços não convencionais, né? Teatralizar espaços públicos assim que não são vistos com essa característica, né? Tem 2 coisas fundamentais que eu acho que foram se estabelecendo como linguagem do depósito, e pode-se dizer que talvez até hoje, né? Uma delas é buscar a proximidade dos atores com o público, como uma linguagem mesmo. A outra coisa, eu acho que é uma busca pela teatralização mesmo, assim, por um espetáculo que tu veja e diga, sim, isso é teatro. Sabe? Buscar a teatralidade no gesto, em tudo, todos os elementos da cena. O Ainós trabalhava muito mais dentro do seu teatro e na rua, um teatro de rua mesmo, assim, tá? Enquanto que a gente buscava um caminho
da teatralização de espaços não convencionais, né? Que era uma outra ideia. O próprio Plínio Marcos, lá no Teatro de Arena, foi uma ocupação do teatro. Nós transformamos a arena, ele não era usado exatamente como uma arena, assim, tá? Quando a gente estava ensaiando o Pagador de Promessas, surgiu essa ideia na frente de uma igreja, numa escadaria de uma igreja de Salvador, assim. Inicialmente a gente não conseguiu autorização da igreja, tivemos que falar com o bispo, mover governador e secretário de cultura e tal para conseguir a igreja ali. Depois que nós fizemos ali, o Pagador de Promessas foi uma das peças nossas que mais viajou pelo Brasil, assim, tá? Tanto aqui no interior do estado quanto no Brasil, e sempre foi feito em igreja com toda... Nós tivemos um caso depois, em Três Corações, onde não foi permitido. O padre não permitiu de jeito nenhum que fizesse na porta da igreja, né? Na frente da igreja. O Pagador de Promessas, ele começava assim. Nós tínhamos um QG na Casa de Cultura Mário Quintana e os atores vinham caminhando, então, da Mário Quintana até a Igreja das Dores, ali, numa espécie de uma procissão, onde eles carregavam malas e vinham falando o nome de mártires da América Latina, tá? Então, aquelas pessoas que foram mortas em Carajás, líderes campesinos, então essa procissão vinha... colocando isso, tá? A Igreja das Dores, ela é na frente daqueles quartéis que no tempo da ditadura haviam gente presa ali, espancada, torturada. O Barão nas Árvores conta a história de um menino que briga com seu pai quando tem 9, 10 anos, sobe numa árvore e decide que vai viver o resto da sua vida em cima das árvores. Morre com 90 anos, sem nunca ter pisado no chão, né? Dos 9 aos 90, ele não toca mais no solo. A gente fez no Parque da Redenção. O espetáculo começava nessa briga familiar no chão, ele subia nas árvores e o resto da peça toda, então, era em cima das árvores, né? Depois, teve uma experiência que a gente fez com a Hilda Hilst, se chamava Hilda Hilst em Claustro. Nós pegamos uma peça da Hilda, que é O Rato no Muro, e misturamos com texto, com coisas da vida dela, com obra poética, obra em prosa dela. Foi uma salada de coisas. E fizemos no pátio interno de um hospício aqui, do Hospital São Pedro, aqui de Porto Alegre. Foi muito legal, assim, a experiência, né, de levar, de mostrar aquele espaço, um negócio construído lá por 1850 e tal, um prédio tombado aqui da cidade, com uma carga histórica tremenda, assim, entendeu? Ele era usado antigamente para internar mulheres ali. E então tinham casos de pessoas que morreram incendiadas, celas daquelas que pegaram fogo, coisas horríveis assim, da história do hospital, assim, que isso parece que também se agrega ao espetáculo. Fizemos o Alto da Compadecida, do Suassuna, tá? E a peça estreou aqui no Cais do Porto, a entrada principal do Cais do Porto. Ela é tombada também pelo patrimônio histórico, tá? Então a ideia nossa era fazer a peça em locais de Porto Alegre tombados pelo patrimônio histórico. O grupo surgiu como um desdobramento de um grupo de pesquisa que existia no curso de teatro da UFMG. E éramos alunos na época e nos integramos a esse grupo chamado Grupo de Pesquisa Prática em Atuação. E em 2004, quando a gente se formou, a gente se desvinculou desse grupo de pesquisa e resolvemos fundar o Teatro Invertido, mas dando continuidade aos princípios com os quais a gente já trabalhava no grupo de pesquisa. Dentro desse grupo de pesquisa, a gente desenvolveu um espetáculo, uma criação, chamado Nossa Pequena Marragone. Você que está descontente, você que está angustiado, você que não tem amantes, você é assalariado. Você. Nesse primeiro processo, a gente teve contato com os procedimentos de criação colaborativa. Então, tendo a base do texto original do Brecht, a gente fez uma transcriação num diálogo com a contemporaneidade e com o espaço da rua. Então, o nosso primeiro espetáculo é um espetáculo de teatro de rua. E estreamos o trabalho num simpósio internacional na Alemanha, em Berlim, ainda como grupo. E aí, nessa transição, o Nossa Pequena Marragone é incorporado ao repertório do Teatro Invertido.
A questão do processo colaborativo, ela veio meio que um pouco inconsciente, foi uma proposta externa do diretor, né, de criação e processo colaborativo, mas isso ficou muito marcante e trouxemos para os outros trabalhos a partir de então, né, essa proposta de um ator mais participativo, de desenvolver um trabalho autoral. E a questão do espaço também, de trabalhar com espaços alternativos, espaços não convencionais, ela é muito marcante. A gente gosta muito dessa relação com o espaço alternativo, de lançar um novo olhar sobre o espaço, de trazer de ressignificar esse espaço. É pele, osso e cabelos escassos. Observem, senhoras e senhores, os olhos. Parecem saltar do rosto de tanta fraqueza e falta de costume. Ela não está acostumada com tantos olhares. Eu sei que não são tantos. Mas ela não está acostumada nem com os próprios olhos, pois tem medo de se olhar e de concluir que é um equívoco da criação. Então, em 2004, a gente foi convidado pelo Galpão Cineorto e pela Maldita Companhia para integrar o projeto Cena 3x4. E nesse projeto, a gente desenvolve o nosso segundo trabalho, que é o Lugar Cativo, que é um espetáculo para espaços não convencionais. A gente estreou no Galpão Cineorto por estarmos vinculados, né, no projeto Cena 3x4, e depois a gente fez uma série de apresentações em cidades históricas do interior de Minas, em casarões abandonados, em antigos clubes dançantes dessas cidades históricas, porque o espetáculo dialogava exatamente com esse espaço. Então é uma segunda experiência que a gente tem com espaços não convencionais. E aí, na terceira montagem do grupo, a gente radicaliza tanto o processo colaborativo quanto a relação com o espaço. A gente convida um diretor e uma dramaturga para desenvolverem um trabalho com a gente a partir do mito de Medeia e da relação com a marginalidade. A gente tinha interesse em investigar a situação de abandono de algumas figuras da cidade, mendigos, moradores de rua, prostitutas, usuários de droga. E aí desenvolvemos o Medeia Zona Morta, que é um espetáculo que acontece num laboratório de engenharia sanitária que estava abandonado no baixo centro da cidade, relacionando, né, a nossa pesquisa sobre o mito, a própria natureza daquele espaço, num laboratório de engenharia que tratava as águas, águas poluídas do Rio Arrudas, e a relação com aquele espaço da cidade, onde tem, enfim, consumo de drogas, ponto de prostituição e de moradores de rua também, estão bem aglomerados ali nessa região. Lá no alto, ele enxerga o topo do mundo, o lugar mais elevado do pódio, palanque, púlpito, planalto. Daqui, ele pode ver em quantas cabeças deseja pisar. Depois desses 3 espetáculos, com um diretor e um dramaturgo convidados, a gente sente uma necessidade muito grande, enquanto atores, de dialogar de uma forma mais autônoma com essas outras funções, direção e dramaturgia. E aí a gente desenvolve um projeto de pesquisa chamado Ator Invertido, 5 sentidos para a construção da cena, em que a gente se divide em 5 núcleos de criação. Éramos 5 na época, e cada um assumia a função de direção, o outro de dramaturgia, os outros 3 atuando, para chegar num resultado criativo a partir dessa fricção de relações, não com a ambição de que nos tornássemos diretores ou dramaturgos, mas justamente como uma forma de nos instrumentalizarmos melhor para dialogar com essas outras funções. A gente se fechou durante 15 meses, mergulhados nesse trabalho, e aí, como é natural de um processo longo e muito vertical como esse, surgiram os nossos 2 últimos espetáculos. Perímetro urbano. Vermelho, pare. Amarelo, atenção. Verde, siga em frente. Siga em frente. Ô cidadão, não está vendo a placa? Pare. Pare. Não feche o cruzamento e olhe para os 2 lados. Que é o Proibido Retornar, que tem a direção e a dramaturgia compartilhada por todos nós. Ele surge a partir de uma célula que eu fiz a dramaturgia e a Rita a direção, mas aí depois todos nós assumimos essa função a partir desse norte inicial. E o Estado de Coma, que é o nosso espetáculo mais recente, surge também desse projeto, mas aí com direção do Rogério e dramaturgia da Rita. Sim, muito bem. Agora, olhando fixamente para o prato que está à sua frente,
eu vou pedir que você esqueça que eu estou nessa sala e ouça apenas a minha voz. Então, essa lacuna, de uma certa forma, que a gente foi percebendo, né, nos outros processos, ou até na nossa própria formação, na medida em que a gente começa a optar por esse outro lugar do trabalho do ator, um ator que também compõe dramaturgicamente, que também compõe cenicamente com um olhar de encenação, a gente evolui e cria os nossos 2 últimos espetáculos. Uma investigação que nos interessa muito dentro desse processo também de desenvolver a autonomia de nós enquanto atores, criadores, é também de investigar a nossa relação com o espectador. Então, nessa pesquisa, Os 5 Sentidos, a gente construiu 5 cenas e cada cena a gente estabelecia uma relação diferente com o espectador. O nosso desejo é sempre trazer o espectador para a cena também. Então, a gente está sempre explorando uma relação ativa do espectador dentro do espetáculo. E é um pouco do nome do Teatro Invertido, é um pouco dessa inversão dos olhares. Não são eles, não é o público que está nos assistindo, nós também estamos assistindo o espectador. A gente sempre traz ele para estar ali dentro dessa dramaturgia, dentro desse espaço com a gente nos espetáculos. O Teatro do Concreto, ele vem de muitos encontros, assim. Tinha uma parte do grupo que fazia o UNB, o curso de Artes Cênicas, lá na Universidade de Brasília, junto. E os outros encontros estão muito relacionados a uma relação de ensino de teatro. Então, alguns dos atores foram alunos meus em alguns cursos de teatro, ou mesmo na escola pública, numa cidade satélite chamada São Sebastião. Então, meio que o grupo é uma confluência desses encontros. O Sala de Espera, que foi o primeiro trabalho, partiu de um texto do Jean-Claude Bernardet, que é A Doença, uma experiência que fala sobre a AIDS, sobre a relação de uma pessoa que vive com HIV. E a partir dali a gente entrou no Plínio Marcos, que eu acho que tem a cara que o Concreto tem hoje, a composição de artistas que tem hoje. Isso foi em 2004. Teve um marco que foi super importante, em 2006, que a gente 3 grupos de Brasília participaram de uma oficina sobre processo colaborativo aqui com o Luiz Alberto de Abreu, a Tiche Viana e o Francisco Medeiros, uma parceria lá com o Galpão Cine Horto. Então, a gente já estava no processo do diário desde 2004, mas não tinha estreado. Então, fazer aquela oficina foi muito importante, assim, foi um divisor de águas para o grupo, assim, de se pensar como grupo, de pensar o discurso político como grupo. A gente estava ensaiando o Diário do Maldito e teve essa experiência com o Galpão Cine Horto. Então, a gente teve essa vivência muito do processo colaborativo. Fazendo borboletas, foi interessante porque a gente se tornou muito autor mesmo, né? Assumimos mesmo ser do Teatro do Concreto, o que significava atuar nesse grupo, dirigir também, enfim, a gente colocou mesmo a nossa profissão em xeque nesse sentido de se descobrir, de se inteirar quanto grupo mesmo, e o que é a nossa linguagem, né? O que a gente estava querendo dizer nesses 2 espetáculos. São as suas crias, e elas vão vir toda vez em que você pensar em desistir. No processo do Diário do Maldito, a gente já começa a fazer várias vivências em diferentes espaços de Brasília. Então, nós fomos pro Vale do Amanhecer, pro Galpão da Ceasa, que é o que nos lembrava Porto aqui, né? Não tinha Porto, como tem em Santos, mas tinha um Galpão da Ceasa que recebia um monte de coisa. Rodoviária. A rodoviária e diferentes espaços da cidade, lixão. Então, já começa esse olhar para a cidade aí. E a encenação foi no Teatro Oficina do Perdiz, que é uma oficina mecânica. É de ferro velho, né? Porque é o seguinte, é um espaço que já tem 30 anos aqui na cidade, mais de 30 anos, e ele é um senhor, assim, que veio para cá quase no início mesmo, e aí ele construiu uma oficina, mas acabou se transformando no ferro velho. E aí também é um espaço cultural. A Oficina do Perdiz era uma metáfora também do que a gente queria dizer, porque no final o Diário do Maldito fala da trajetória de um artista que, ao lidar com as dificuldades todas de se manter como artista, pensa em desistir. E a Oficina do Perdiz era a metáfora disso, porque era um espaço que ocupava uma área proibida dentro da cidade tombada, e aí todo ano o governo queria tirar o Perdiz de lá. Então o Diário do Maldito foi uma das últimas temporadas de espetáculo na Oficina do Perdiz. Aí depois disso vem o Ruas Abertas. O desejo de se relacionar com a cidade aumentou. Isso faz com que a gente inicie uma pesquisa sobre amor e abandono
a gente ficou procurando um lugar que fosse um não lugar, um lugar de passagem. E aí fomos para faixas de pedestres próximas aqui à rodoviária do Plano Piloto e também usando alguns espaços da rodoviária. Então, naquele intervalo de tempo que o semáforo fechava, os atores performavam, tinham algumas ações, ações físicas e ações também com objetos, relação com objeto, com espaço, com quem passava. Pessoas, né? E com as pessoas em si, os transeuntes também, né? E era muito interessante porque não era um teatro que se formava ali, a gente tinha que respeitar aquele espaço, a gente se pôs em risco até. E as pessoas, elas ficavam, o que está acontecendo? Acabou que o Rosa Aberta se tornou um trabalho do nosso repertório, porque depois nós fizemos em Cuiabá, em Goiânia, e sempre foi muito instigante lidar com outro espaço, outro ritmo de trânsito, de pedestres também. E aí isso influenciou muito o que se tornou a encenação do Entre Partidas, que é um dos últimos espetáculos do grupo. Começa na rodoviária, no terminal de ônibus. Os espectadores, eles entram nesse ônibus e o espetáculo é um percurso pela cidade. Você pode me dar uma carona, por favor? Sobe aí. Obrigada. Deixa a mala aqui, ó. Ai. Se segura pra não cair. Não, obrigada. Então a gente lida com espaço público, né? A gente vai para uma praça, tem coisas que acontecem na praça e na rua, e também o espaço privado. Então a gente sempre ocupa uma casa também. E aí vai falar de relacionamentos nesse contexto. E a última experiência que a gente teve foi o Mirante. Mirante foi também uma tentativa de dar continuidade ao que a gente estava investigando. Então, no Entre Partidas, a gente foi para a rua, a gente foi descobrir e arriscar em cima dessa cidade. E a gente percebeu que tinha ainda um caminho ainda para mergulhar e que a cidade também ela provocava na gente, instigava a gente de uma maneira com que a gente pudesse aproveitar e construir a dramaturgia do trabalho a partir dessas provocações. E a gente pega isso como mote para fazer esse trabalho. E esse foi um projeto também diferente, o Mirante, porque foi um projeto compartilhado com outros 5 grupos da cidade. Então, a ideia é que cada grupo pensasse um lugar de Brasília e quisesse falar sobre Brasília neste lugar. Então, nós escolhemos 5 lugares para explorar e desses 5 lugares a gente ficou com a Torre de TV, que é um ícone aqui na cidade, é um local turístico onde é bem visitado, e tem um mirante onde as pessoas conseguem ver a cidade inteira, né? E a gente vai, então, descobrir esse trabalho lá mesmo, né? Explorando esse espaço. Camila! E o seu? Como é seu nome? Como? Qual ano? E o seu nome? Como é seu nome? No final de 98, a Cristina me chamou para dirigir um Quarto de Crime e Castigo, que era um projeto dela, uma adaptação do romance do Dostoiévski. Esse espetáculo, realmente, ele foi o espetáculo que fundou o grupo. Assim. Sônia! A Sônia é minha filha. Naquele momento ali, a gente era iniciante, né? Eu tinha... Foi em 98, eu estava com 22 anos, enfim. E aí a gente, enfim, não tinha dinheiro, não tinha nada, né? Então a gente ensaiava na casa da Ângela, que tinha um quarto vago lá.
E a gente ensaiava lá. E aí, depois de um tempo de ensaio, eu falei para elas, falei, gente, o espetáculo está pronto, a gente pode estrear. Só que não tinha teatro, não tinha patrocínio, não tinha nada, né? A gente falou, então vamos começar a apresentar aqui dentro desse quarto, para os amigos e tal. E enquanto isso a gente vai correndo atrás de dinheiro, de pauta e tudo. Isso acabou virando assim, uma das coisas mais interessantes assim, do espetáculo, da pesquisa. Então, eu lembro que até a Celina Sodré foi assistir o espetáculo, e aí uma das primeiras apresentações, e aí depois ela me chamou, fui conversar com ela, e aí ela falou isso, falou, a melhor coisa do espetáculo é que é feita nesse apartamento. Depois dessa conversa com a Celina, eu fui sentar com eles, com os atores, e falei, então, a Celina me falou essas coisas, eu acho que a gente devia tirar a peça de cartaz, que a gente tinha feito, sei lá, 1 ou 2 semanas ali para os amigos, reelaborar a peça, aproveitando o espaço, porque era uma coisa um pouco ridícula, a gente fazia dentro de um quarto, com o público a uma distância de menos de 1 metro dos atores, fingindo que estava fazendo um palco italiano. E aí a gente realmente fez isso, a gente suspendeu as apresentações e reelaborou o espetáculo pensando em aproveitar aquele espaço, tanto a arquitetura do quarto, né, usando janela, porta, enfim, e também assim a proximidade com o público, né? Então, podendo realmente usar o recurso de, por vezes, falar bem baixo, sussurrar, não só volume vocal, mas volume corporal também, né? Poder fazer umas coisas realmente no pequeno, né? E isso foi realmente assim, e aí a gente, enfim, nesse momento a gente criou esse nome, Um Quarto de Crime e Castigo, que se referia ao fato de ser tanto uma fração do romance, quanto o fato de ser dentro de um quarto, né? Um quarto de crime e castigo. E porque a dramaturgia era um recorte do romance em cima da história desses 2 personagens, da Sônia e do Raskolnikov. Eu vi a minha Sônia se levantar, botar o chale e sair do quarto. Uma coisa assim que foi muito importante, eu acho, para o trabalho dos atores, é principalmente esse caminho dessa proximidade com o espectador. Porque eu acho que esse caminho dessa proximidade, ele proporcionou na gente assim, um encontro com inúmeras experiências, assim, porque o trabalho fica muito rico, fica muito aberto e fica um compartilhamento de histórias, de experiências, assim, que foi muito bacana, assim, eu acho, para todos nós, assim, não só o caminho de crescimento que a gente desenvolveu em cada processo, mas cada encontro com o espectador foi determinante para esse crescimento também, sabe? O espetáculo seguinte foi um filho direto do Crime e Castigo. Foi uma vontade da gente aprofundar aquela experiência, em todos os sentidos. Então, a gente foi fazer o Bonitinho Mas Ordinário, do Nelson Rodrigues, autor muito influenciado pelo Dostoiévski. Né? Um dos miseráveis se chamava Canelão. Foi esse que o primeiro mandava nos outros. E a gente foi fazer numa casa. Embora no Crime e Castigo tivesse um prólogo que se fazia na rua e um percurso que o público fazia da rua até esse quarto, então tinha uma pequena itinerância, mas 98% do espetáculo era dentro do quarto, com um espectador parado ali dentro. Um Bonitinho Mas Ordinário a gente fazia dentro de uma casa e era itinerante por 8 cômodos. A gente fez na Casa da Matriz, no Rio de Janeiro, que é uma boate que ocupa o espaço de uma casa, uma boate alternativa. Fazer um espetáculo longo de 2h30. Eu não posso ser vista, compreenda isso. Escuta, Caso sério, eu te ouve, não é o que você pensa, tá ouvindo? Não, você uma vez fez aquilo comigo. Vim só me despedir. O Bonitinho Mas Ordinário foi construído a partir do espaço. Foi totalmente site específico, construído para a Casa da Matriz. Tanto que a gente nunca fez espetáculo fora de lá. O Crime e Castigo, não. O Crime e Castigo foi um espetáculo que não foi construído a partir do espaço, foi construído a partir da dramaturgia. E depois a gente incorporou o espaço àquela pesquisa. É totalmente diferente da maneira que a gente construiu o Bonitinho Mas Ordinário. São vários cômodos, cada cômodo é pintado com uma cor forte. Tinha um cômodo verde, pintado com as paredes verdes, verde berrante, um outro cômodo de azul, vermelho, azul, o banheiro pichado, e era um banheiro que tinha aquele ladrilho preto e branco, como xadrez, como jogo de damas, que tinha uma cara pop também. Então, dialogou muito com o pop.
E aí, assim, então os figurinos seguiram, a Casa da Matriz, ela ditou a cara do espetáculo, então inteiramente construído a partir do espaço. Então o cenário já estava pronto, era a Casa da Matriz. Os figurinos e a iluminação seguiram o que a Casa da Matriz propunha como padrão estético, né? Você não sabe. Telefonaram lá pra casa. Quem? Não sei, voz de homem. Uma vez o sujeito só disse isso. Maria Cecília! Você gostou de ser violada? Que eu gostei de ser violada. E desligaram. A gente operava o som dentro da cena. Não existia um operador de luz ou de som. Era a gente operando dentro da cena, né? No final da peça, a gente ia pra rua. Quando eles viam o sol nascendo, a gente fazia correndo pela Rua da Matriz, pela Rua Henrique de Novaes, em Botafogo. Só que era sempre na hora que chegava o caminhão de lixo. Então a gente fazia a última cena vendo o sol nascendo, a praia e os lixeiros catando era lixo. O caminhão de lixo. E sempre quando eu gritava o sol, os catadores de lixo gritavam o sol, comemoravam juntos. Já passamos quadros, já subimos num caminhão de lixo. Já subimos no caminhão de lixo, já pintou tudo. E aí depois vinham todos os atores com as fantasias da escola de samba, meio capengas mesmo. Queimava e a gente queimava a bandeira, ele queimava o cheque, né? E enquanto isso a gente queimava a bandeira escrito Mineiro Sucesso Solidário do Câncer, com um grande ritual com o público. A gente voltava para casa e tomava um xandão com o público, tocando sambão, aquele sambão em homenagem ao Nelson Rodrigues. Vocês preferem viver as próprias vidas ou viver a vida de outros? Preferem beijar, comer, beber de verdade ou sonhar com todas essas coisas? Preferem a mentira? Depois do Bonitinho Mas Ordinário, a gente fez o Videofilme, que com certeza também seguindo ainda essa proposição de investigação espacial, que a gente fez dentro do então chamado Espaço Unibanco de Cinema. Embora a gente tenha feito nesse espaço não convencional, foi um espetáculo que surgiu a partir de um tema, que é o tema da espetacularização da realidade. Tem um livro que se chama Videofilme, que foi a nossa maior referência. É um livro de um jornalista americano chamado Neil Gabler. É um livro teórico, então você não tem uma palavra do livro dentro do espetáculo, mas conceitualmente a questão ali debatida está inteiramente dentro do espetáculo, né? É um primeiro espetáculo de um caminho que a gente viria a desenvolver em várias outras peças da companhia, que é de você trabalhar com o material dos atores, né? Então, a minha provocação para eles era como a espetacularização se dá dentro da vida de vocês. Este é o filme de Andy, e este é o seu dia. Toda a série de seus dias. Dorme pouco e mal, porque um pesadelo com um acidente num trem fantasma nunca o deixou em paz, desde a primeira vez em que assistiu Caverna do Dragão. Eu diria que assim, a gente tentou mapear diferentes formas de espetacularização do real. A espetacularização do amor, né, como isso se dá dentro do campo amoroso. Enfim, então tentava pensar de diferentes maneiras essa questão da espetacularização da realidade. E aí, dentro disso, de uma maneira muito forte, a linguagem cinematográfica. A linguagem cinematográfica como estruturante da encenação, da iluminação e da dramaturgia. Esse trabalho, o Videofilme, é desenvolver coisas que a gente retoma quando a gente faz Memória Afetiva de um Amor Esquecido, que também foi um espetáculo que a gente ocupou um prédio, dessa vez a gente ocupou o Oi Futuro, as escadarias no Flamengo, as escadarias do Futuro e o teatro, e também tinha muitos desses procedimentos, né? O Combinado pertence a uma trilogia chamada Assassinato em Série, foi escrito também pela Daniela Pereira de Carvalho, mas o que havia de pontual sobre essa coisa de utilização não convencional de um espaço convencional, se passava dentro de um teatro, era o seguinte: o público chegava e encontrava 4 mesas, e os atores, um ator por cada mesa, esses atores eram suspeitos de um crime, e a plateia, através de perguntas,
descobria, ao longo do espetáculo, quem tinha cometido era um jogo, era uma peça-jogo. O que também vem na minha cabeça essa história de que a gente foi muito conhecido como, durante muito tempo, que a gente fazia um teatro que não era bem teatro, que era um teatro numa boate, então era um teatro que tinha a ver com a festa, era um teatro num espaço de cinema que também tinha a ver com outro brinquedo, e uma peça-jogo, que tinha muito esse tipo de indicação na época. Eu lembro que se falava muito isso, de vai ver, nem é teatro. E o combinado tinha essa característica da gente, então, um discurso, um diálogo direto com essa plateia, e a cena final era feita no italiano. Só essa utilização clássica, assim. E o espectador, com essa subversão, ele encarnava o papel de detetive, né? Ele investigava o crime. Então, os atores que estavam nessas mesas, eles davam depoimentos sobre o que aconteceu na noite do crime. No final de cada depoimento, o espectador tinha direito a fazer uma pergunta. E que isso também, como pesquisa de recepção, era ótimo, colocava a gente num lugar de presentificação ótimo, assim, porque a gente tinha que lidar com a sua pergunta, que é específica, né? E na segunda parte dessa trilogia, no Cena do Crime, o espectador ficava solto no espaço, com lanternas nas mãos, procurando pistas do crime. Então, encontrava uma fita aqui no lixo, um testamento atrás do quadro e tal. E aí, com isso, a gente improvisava completamente o texto. A gente ia construindo o espetáculo junto com o público. Então, todos leram meu livro? Li! Não perderia isso por nada nesse mundo. E? Ninguém mais leu? Rodrigo. Li! Rodrigo veio aqui em casa ontem, nós tomamos uísque e discutimos o assunto. O que ele achou? Você primeiro. Você é especialista. Isabel, você não leu? Não tive tempo. Eu detestei. Em 2010, nós estreamos um trabalho aqui do lado da usina do gasômetro, de frente para o Rio Guaíba, assim, um lugar onde se reúnem marginais, pessoal do crack, drogados em geral. A peça se chama Solos Trágicos. Tá? Ela é uma pesquisa sobre a tragédia. A gente chamou assim, Solos Trágicos, uma investigação sobre a tragédia através dos tempos. Tá? Então nós pegamos desde os gregos lá, fragmentos dos gregos, tem textos do Shakespeare, das tragédias do Shakespeare, tem um texto contemporâneo do Michel Azamar. Nós temos 6 atores, cada ator faz um solo, cada um desses personagens, vamos dizer assim, seria uma das pessoas, um sobrevivente dessa catástrofe. O local é marginalizado, né? Então tu tem toda a orla e todos os armazéns do Cais do Porto, depois tem uma marina, a marina pública, e esse lugar atirado. Assim. Que é um trapiche, e aí tem uma árvore no centro que a gente usava, e no chão, assim, tinha um desenho que para nós foi ótimo, que parecia uma mandala, assim, de pedras no chão. Fora o cenário, a ideia do espetáculo é que traz à cena 6 sobreviventes de uma catástrofe ambiental qualquer dessas que tenha acontecido. Então a gente ainda cenografou a ideia do Roberto de colocar escombros. Então a gente colocou uns escombros no fundo. Alguns. Veio algo como, olha, 20 ou 30 toneladas de escombro que a gente conseguiu numa demolição. Então ficou assim como se tivesse caído um prédio, assim, um hotel desabado. E se construiu isso ali na beira do rio, assim, né? Então tem um teatro que tem luar, tem vento, tem barulho de noturnos, assim, ruídos noturnos. E isso move tanto os atores, né? A encenação é movida também por isso, mas a ideia é não só que a pessoa assista um espetáculo teatral, que o público que vem ver um espetáculo do Depósito assista um espetáculo, mas que também ele passe por uma experiência teatral, uma experiência artística na sua vida, uma experiência pessoal. A gente também já parte de um pressuposto não convencional, que é abrir a dramaturgia para que surja um novo espaço nessa encenação.
né? A gente não concebe os espetáculos já nos predispondo a criá-los para o palco italiano. Até porque, como a nossa pesquisa está muito pautada por essa relação com o espectador, e isso sempre é um ponto grande de investigação, né? Em que lugar está esse espectador, de que ponto de vista ele nos vê. Isso acaba contaminando o momento de conceber o espaço da encenação. No caso do Medéia Zona Morta, realmente há uma verticalização nessa pesquisa, na medida em que a gente se transfere a encenação para um espaço que já tem uma natureza e uma dramaturgia própria, né? Ele já tem signos ali muito fortes que começam a dialogar com os signos do espetáculo e um contaminar o outro. Não aguento seu peso! Tira esse cão daqui! Tira esse cão daqui! Tem um espetáculo especificamente, que é o Proibido Retornar, que ele até em determinado momento ele é um pouco autobiográfico, eu posso dizer isso. A gente levanta muitas dessas questões que nos afligem aqui na cidade de Belo Horizonte especificamente e da nossa história, né? O espetáculo Proibido Retornar fala de um sujeito que sai do interior e vem para uma capital para se instalar ali em busca de oportunidades de trabalho, de estudo, enfim. Aí nesse espetáculo a gente começou a trazer muitas das nossas questões pessoais com relação à cidade. As ocupações, as desapropriações, os abusos de poder, a relação econômica, a relação de trabalho. Então, esses conflitos urbanos de Belo Horizonte, que acaba que são universais, eles apareceram muito nesse espetáculo. Ser cozinheiro de obra não era bem o que ele tinha sonhado, não. Mas com o tempo ele encontrava coisa melhor. É ou não é? É como a mãe dele dizia, você começa de baixo. Depois você vai crescendo, crescendo, crescendo. A nossa pesquisa vai além do espaço físico em si, se ele é quadrado, se ele é redondo, se ele é alto, baixo, quente, frio. A gente também investiga os sons desse espaço, né? A rua, como é a rua, a gente está aqui improvisando e a rua entra, né, no nosso espaço, é uma intervenção. Então a gente trabalha com isso também. Qual que é a relação nossa com esse barulho, com essas pessoas, com a escola aqui em frente, com a academia do lado. E aí isso vai influenciando no que a gente discute, né, nos temas que a gente vai trazendo. É impossível a gente não trazer a cidade, o meio em que a gente vive, para as nossas questões criativas. Daí que parte o ator, a autonomia do ator. A gente questiona muito o ator-criador. Então, o que queremos dizer? Quando a gente se faz essa pergunta, não tem como você trazer questões do seu espaço, do seu meio, onde você vive, do nosso lugar, da nossa sede, né? De tudo que nos rodeia aqui. Socorra alguma alma, mesmo que empenada, me empreste as suas penas. Já não sinto amor, nem dor, já não sinto nada. No Ruas Abertas foi muito interessante porque nós tínhamos várias sequências de ações. Então, o olhar do dramaturgo, que era o Jonathan, naquele momento, que era convidado do grupo, ele sugeriu a gente fazer uma série de justaposições de ações numa mesma faixa de pedestre. Então, uma simultaneidade muito grande. E aquilo fez com que o trabalho crescesse muito. E aí os atores foram ficando cada vez mais livres também para dialogar com esse espaço, com o que acontece nele, com quem passava. E a gente dialogava muito com as pessoas. Então, no fundo, a gente montava essa dramaturgia também junto com as pessoas, né? Essa ideia do processo colaborativo no sentido da dramaturgia, ele vem muito de um Cannovati mesmo, que é um roteiro de ações que a gente impregna no nosso trabalho, que vem desde um estímulo que, no caso, o Francis, como diretor, ele dá para a gente no começo, né, quando a gente começa a estudar o processo, e depois a dramaturgia entra justamente para fazer esse roteiro de ações. Né? Então, isso foi como começou Ruas Abertas e deu caminho para o Entre Partidas. O fato de fazer teatro tem que ser transformador, tem que ser transformador. A pessoa não pode entrar numa oficina de formação, ou na nossa oficina de formação, e permanecer quem ela é, entende? Não ter essa coisa de se abrir, assim, de mostrar seu interior muito com mais força do que fazia antes, vamos dizer assim. Em 99 começa a primeira oficina de teatro do Depósito,
que a gente chamou de Oficina de Formação de Atores. Ela era e é até hoje extensiva, começa em março e vai até janeiro do ano seguinte, né, quando apresenta um espetáculo final da oficina lá em janeiro. É um prazer para mim ver que hoje em dia, assim, em vários grupos aqui da cidade, tem pessoas que passaram pelas oficinas do Depósito, entendeu? E que continuam trabalhando, estão na área e levam dentro de si toda uma proposta ética e artística que a gente conseguia desenvolver, entendeu? Uma das características do grupo é a questão política, que é muito forte, assim. Antes de sermos atores, criadores, somos cidadãos e preocupados com essa sociedade, com esse tempo que a gente vive. E o nosso fazer artístico, ele nasce desse desejo de interagir com essas coisas, com essas questões cotidianas da sociedade que nos inquietam, que nos incomodam. Lembra quando você veio parar aqui? Pequenininho de tudo? Eu nasci aqui. Olha que mentira! Veio pra cá pequeno, foi sua avó que te cuidou. Foi minha avó que me pariu. Eu sou estrangeira, né? Sou do Peru. Eu já fazia, né, teatro na escola, aquela coisa, né? E aí eu vim através de uma bolsa para estudar aqui na Universidade de Brasília. Então, o contato sempre com o Francis, né, na universidade, tudo. Eu comecei a entrar e fui fazer a contrarregragem, né, do Diário do Maldito. Né? Então, aí já conheci todos os outros integrantes e fui ficando, né? Fui indo a todas as coisas. Então, eu acho que a partir do Diário já entrei no grupo, né? Eu entrei como atriz mesmo, foi no Entre Partidas, né? Com todo o processo anterior que teve do Ruas Abertas, né? Aí a gente trabalhando com o depoimento pessoal, eu trago muito da questão do meu país também, né? Então, é bem legal, bem rico, né? E eu fui crescendo também com o grupo, né? É uma coisa desse desafio mesmo de falar da gente, de se colocar em risco. Eu não fazia parte dentro do Ruas Abertas das faixas de pedestre, por exemplo, né? Eu digo que eu era mais uma personagem, né? Eu faço, na verdade, uma carregadora de mortos que é batizada, né? Uma entidade que surgiu, né? Uma personagem que surgiu dentro das experimentações que a gente fazia, né? Então ela foi ficando. Então é uma personagem que ela vai atravessando, digamos, todas essas faixas. Eu não tinha tido experiência de teatro de grupo antes e o Concreto foi a minha primeira experiência, né? Então eu acho que o que me fez querer ficar com o grupo e que me faz ficar até hoje é essa energia de grupo mesmo, né? Esse poder que um coletivo tem de poder manipular ideias, né? Manipular energias. Eu acho que com o Concreto, eu me sinto representado pela cidade, assim. Me sinto com voz. A voz que não sai, às vezes, de mim, pode sair dos meus companheiros, né? Até 2005, a gente teve uma produção muito grande de trabalhos e todo mundo ficou meio que integralmente dedicado à companhia. Eu acho que a partir de 2005, 2006 é que a gente começou a conseguir ter espaço para dar esses respiros de pegar alguns trabalhos fora. O que sempre a gente viu de uma maneira muito positiva, porque a gente volta mais animado, né? A gente reclama do casamento, aí quando pula a cerca vê o que tem de bom na relação. Então, acho que tem um lugar de porto seguro, mas tem principalmente um lugar onde a gente se desenvolveu como artistas. Eu acho que nesses 5, 6 anos que a gente ficou junto direto, foi muito fundamental para cada um de nós se constituir enquanto artista, enquanto pensador, enquanto propositor,
enquanto um ator que se coloca em cena não apenas como intérprete, mas como ser pensante. Isso você pode ter uma companhia e criar um procedimento de ator que seja comum a todos, e isso funcionar muito bem. Mas no nosso caso, isso acho que não se deu, a coisa foi se dando a cada processo. Então nós tínhamos, por exemplo, a coisa da ocupação do espaço não convencional, não teatral, era sempre. O trabalho do ator se constituía a partir daquilo ali também. E de acordo com as características de cada um. Eu acho que isso é uma coisa muito legal no Ivan, no diretor, porque ele consegue, eu acho, aproveitar o que cada um tem de bom, e aí a gente cria dentro daquele espetáculo X o que vai ser a forma do ator. Começar como artista juntos é uma lindeza e uma coisa terrível, assim, só os fortes sobrevivem num coletivo, de verdade, porque o outro importa muito. Então, juntos nós ficamos mais fortes, mas tinha que haver espaço para que todos se expressassem, se realizassem, afetuosamente mesmo. Somos livres para trocarmos como adultos, não existe mais uma dependência, nenhuma submissão, assim, é só um compartilhamento de forças, assim. Somos artistas, né? É quase uma cooperativa de pensadores da cena. Então isso é muito bacana, porque aí é para sempre, sabe? Nesse lugar do amor para sempre.